Fala aí, galera, tudo bom? Então, eu tô pegando os últimos vídeos aí para estar respondendo algumas perguntas que me fazem muito, então acho interessante eu deixando aqui já ajuda bastante. Uma pergunta que me fazem muito, né? Que é, como eu sou do judô e do jiu-jitsu, é qual a diferença entre judô e jiu-jitsu? Apesar de para muitas pessoas parecer simples, né? É uma pergunta que fazem muito, então não é tão simples assim. Beleza, galera? Mas antes disso, gostaria de te pedir para curtir aí o canal, né? Se inscrever, acionar o sininho, compartilhar se o vídeo for interessante. E aí, respondendo mais uma pergunta, as pessoas falam, por que vocês sempre falam isso? Porque, galera, quanto mais engajamento, né? Quanto mais relacionamento tiver do vídeo, né? Com as pessoas, a gente entende que aquele assunto foi bom, né? E o YouTube também entende que esse vídeo é bom, então ele acaba facilitando para que outras pessoas acessem o vídeo. Então, galera, qual a diferença entre jiu-jitsu e judô? Basicamente, para quem é leigo, né, ou está em dúvida, né, em que modalidade vai entrar, mas quando olha, a vestimenta, né, o kimono é muito parecido. Só pessoas técnicas mesmo do meio da luta sabem que tem diferença do kimono do judô para o kimono do jiu-jitsu, que tem diferença da faixa do judô para a faixa do jiu-jitsu. E por mais que a faixa do jiu-jitsu tenha uma tarja, para quem é leigo, olhando rapidamente, o olho dela não é treinado para isso. E às vezes a pessoa não percebe, porque a faixa, sei lá, ocupa o quê? 5% do visual total do kimono, né? Mais ou menos isso. Quero dizer assim, ocupa um espaço bem pequeno do que é visual. Então as pessoas normalmente reparam o que é o todo. Então tá de kimono, tem tatame, basicamente é parecido, né? Mas na verdade não é. A origem, tem várias histórias aí para contar a origem de origem, né? Principalmente do jiu-jitsu, que não foi algo catalogado de fato desde o começo. Mas sim, as duas artes têm origens bem parecidas, vamos dizer assim, né? Então, se só pelo nome a gente já entende que o jiu-jitsu ele tem uma perninha no Japão. E aí é uma outra história que a gente pode estar conversando isso em outro momento. Então, são modalidades que de alguma forma beberam da mesma fonte. Isso também às vezes confundem as pessoas. Judô, jiu-jitsu, né? A palavra ela remete assim, sons que são similares, né? O início. E também isso às vezes confundem as pessoas, né? Então, somando isso, a vestimenta, ao tatame, às vezes o modelo de aula, quando a pessoa olha, é bem interessante isso, né? Pra gente, e é interessante a gente, enquanto professor, também entender isso, porque às vezes pode vir uma pessoa, por exemplo, na minha aula de judô, achando que é jiu-jitsu, e uma pessoa na minha aula de jiu-jitsu achando que é judô. Então, eu sabendo, ou eu treinando, né? Essa resposta fica muito mais fácil clarear na mente do meu aluno, que é outra coisa interessante também. Mas assim, o judô e o jiu-jitsu, eles dão ênfase na luta para momentos diferentes. Isso também é interessante eu perceber. O judô, ele dá muita ênfase à parte em pé. A parte em pé é muito valorosa. Por exemplo, com uma queda, você pode terminar a luta em frações de segundos, em um segundo, né? Agora, quando você vai para o chão, você pode terminar até uma luta rápido, mas não nesse tempo. Então o judoca acaba priorizando mais a parte em pé, por ele ter mais recursos e ele conseguir definir a luta em menor tempo. Então, se faltam 10 segundos para acabar a luta, se eu for tentar trabalhar no chão, é muito mais fácil para o meu adversário travar esses 10 segundos do que de repente em pé, que eu possa até o último segundo fazer uma entrada. Beleza? Então isso também é uma coisa interessante. Então a dinâmica de finalização, de término da luta também acaba tendenciando essa prioridade. O jiu-jitsu ele já prioriza mais o chão, né? Independente no jiu-jitsu se a queda é alta ou se a queda é baixa, né? Se a queda se foi perfeita ou se foi uma queda plasticamente feia, não importa. O que importa no jiu-jitsu é que você pegou o seu adversário, colocou ele para baixo e você está numa posição de domínio. Então isso conta pontuação e é a mesma pontuação. Então, se você pega o cara em cima,
projeta ele para baixo, ele fica de barriga no chão e você por cima, ou ele de os dois joelhos no chão e você por cima em posição de domínio, né? Por exemplo, abraçando a cintura dele ali por trás, você ganha 2 pontos. Se você jogou a perna por dentro, né? Um ultimata perfeito, botou a cabeça no chão, fez a abertura total ali, ultimata perfeito, e o cara caiu, 2 pontos do mesmo jeito se você continuar dominando ele. Outra coisa que o jiu-jitsu tem também de característica em relação à queda é que esse ultimata que eu falei, que foi uma queda plasticamente perfeita, se o cara bater no chão e levantar, não é nada, porque a pontuação não é exatamente por projetar o adversário, mas é principalmente, né, por dominá-lo após a projeção. E aí a pontuação de jiu-jitsu. Isso também dá uma outra dinâmica. Agora, na parte de solo, o jiu-jitsu tem muitos recursos, muitos movimentos de raspagem, de finalização, de passagem. A luta ela ganha corpo realmente na parte de chão. Nada impede, né, da luta no jiu-jitsu ficar o tempo todo em pé, desde que o árbitro entenda que essa luta não está sendo amarrada, não está sendo evitada, senão ele vai punir os 2 atletas e a luta vai acabar, ou vai punir um dos atletas. Tá? Outra coisa que é bem característica, né, nas 2 modalidades é a forma de se entrar no tatame, né? O judô ele tem um ritual numa competição, por exemplo, né? E o jiu-jitsu já não tem esse ritual. O jiu-jitsu, o atleta pode simplesmente entrar, ele não tem que fazer nada, ele pode sair entrando no tatame e já entrar no meio da área de competição, né? O judô não. O atleta ele tem que entrar, ele tem que fazer o comprimento, né? Ele tem que entrar pela parte de fora da área e depois adentrar a área, né? Que a gente chama de Shiai-Jo, e a partir daí vai ter o confronto. Tá? Então isso é uma outra coisa que diferencia também, se você estiver olhando assim de fora, uma competição. Dentro do dia a dia, na rotina do dia a dia, o jiu-jitsu, muitas academias não tem comprimento. A aula começa, então tá todo mundo sentado, a pessoa começou, né? O jiu-jitsu não tem essa regra de comprimento inicial e comprimento final. Não é obrigação. Tá? Eu particularmente, como também tenho minha origem no judô, eu faço meu comprimento inicial e meu comprimento final na aula de jiu-jitsu também. Muitos professores de jiu-jitsu fazem, né? Conheço bastante que fazem, mas a maioria ainda não faz, não tem essa norma. E assim, esse comprimento inicial do jiu-jitsu, caso aconteça, ele pode ser de qualquer forma, não tem uma regra para que isso aconteça, tá? Então, por exemplo, pode ser, vamos lá galera, pode ser qualquer coisa, no jiu-jitsu não tem essa regra. No judô já tem. O judô tem que começar exatamente de uma forma e terminar exatamente de uma forma, né? Os comprimentos no judô podem ser em pé, hitsurei, ou de joelho, que é o zarei, né? Esses 2 comprimentos, eles vão acontecer no início ou no final da aula, vai depender da preferência do professor, algum ensinamento, alguma conversa, alguma dinâmica da aula. Então é uma coisa também que é importante, o início e o final da aula, né? O judô ele tem um padrão, por exemplo, de kimono, né? O judô ou branco ou azul. Porém, por exemplo, graduação de faixa preta de judô só pode ser de kimono branco. Eu particularmente, na minha graduação de qualquer faixa, eu sempre priorizo o kimono branco e tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Por que o kimono branco, né? Segundo uma visão filosófica que eu particularmente gosto muito. E o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu, aí no judô, né, vamos lá, o kimono preto, ele não pode, tá? Regra do judô, filosofia do judô, o kimono preto não estar presente. Então é kimono azul ou branco. Sendo que o azul a gente fala que é um kimono diferencial, um kimono diacrítico. Ele surgiu para diferenciar na competição um atleta do outro. Mas na filosofia, né, ele não existe, esse kimono. Ele passou a existir agora, mas na raiz do judô ele não existe. Então a gente ainda vai ver muitos professores basicamente de kimono branco, priorizando o kimono branco e deixando o kimono azul apenas para a competição. No jiu-jitsu não. O jiu-jitsu, de regra, né, a gente tem as federações principais, kimono branco, preto e azul. Tá? Sendo kimono branco e azul, e o preto é um kimono
que ele faz, dependendo da competição, ele vai fazer às vezes do azul, às vezes do branco. Como assim, Lúcio? Por exemplo, no placar tem o lado azul e o lado branco, certo? Se uma pessoa vier de kimono preto, tá? Por exemplo, se estiver lutando contra uma pessoa de azul, o de azul sempre vai ficar do lado azul. Então, se a outra pessoa tiver de preto, ela vai ter que ficar do lado do kimono branco. E o kimono branco sempre vai ficar do lado do kimono branco. Se a outra pessoa tiver de preto, ela vai ficar do lado do kimono azul. Então, o preto faz às vezes dos dois, dependendo da situação. Beleza? Quando as duas pessoas estão com o mesmo kimono, né, aí se coloca uma faixa de diferenciação para que essa luta aconteça. Hoje, no judô, competições oficiais, não tem essa diferenciação, tá? De faixa. A diferenciação é exatamente pelo kimono. É obrigado que os atletas tenham 2 kimonos para competir. Isso é muito importante também a gente entender. Então, em questões de kimono, o jiu-jitsu, por exemplo, existe um costume do jiu-jitsu, né, de se treinar com kimonos das mais variadas cores, tá? Não vou entrar no mérito aqui, mas eu particularmente não gosto, até por causa da minha raiz, minha origem no judô. Isso para mim é meio agressivo aos olhos. Se o professor usa e é com ele, eu basicamente não falo com meus alunos o quê? Qual é a regra hoje? A regra hoje é branco, azul e preto. Então, esteja dentro da regra, né? E então, os kimonos coloridos, aí no jiu-jitsu eu já vi kimono de todas as cores que você imaginar, roxo, amarelo, lilás, rosa, camuflado de várias tonalidades e por aí vai, né? Vermelho, mas isso é no dia a dia, em competição não pode, tá? A não ser que seja uma competição muito, muito fundo de quintal, assim, totalmente desligada das organizações principais. Aí possivelmente você vai estar vendo esses kimonos coloridos nas competições, né? A outra diferença interessante para a gente ver dessas duas modalidades é que o judô, as graduações, apesar de ter uns países um pouquinho diferentes, mas aqui no Brasil a gente tem algumas faixas, né, branca, para criança cinza, aí vem azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta, né? A partir da preta a gente tem os dans, depois a gente tem a vermelha e branca, né, que a gente chama de kodansha, e depois a faixa vermelha. O jiu-jitsu a gente tem para criança até 15 anos, branca, cinza, amarela, laranja e verde. E depois de 15 anos a gente tem azul, roxa, marrom, preta. Depois preta e vermelha, vermelha e branca e vermelha. O adulto, quando entra, ele entra na faixa branca e vai direto para azul. Tá? As diferenciações de tempo também existem, né? O judô tem um tipo de tempo para se passar de faixa e o jiu-jitsu tem outro tempo. No judô, na fase inicial, como as crianças às vezes demoram muito tempo para chegar em outra faixa, aqui no Brasil, mas isso não é obrigação, né, do professor usar, existem umas faixas intermediárias com pontas coloridas, né, ponta com a coloração da próxima graduação, né, e no jiu-jitsu também não é obrigado a usar, mas as faixas de criança tem umas tiras no meio, né, uma fita com cores brancas ou pretas, dependendo da situação, que também não é obrigado a usar, mas tem professor que usa porque às vezes o aluno está muito tempo naquela graduação por causa da idade e isso ajuda a diferenciar de outro aluno e ele vai entendendo, você mostra a graduação dele, né, que ele tem mais tempo, que ele está com mais técnica, ou que ele está mais interessado, comportado e envolvido. Isso também é legal para a gente entender a diferenciação da graduação. Na graduação, a faixa de judô é totalmente lisa, tirando essas crianças que eu falei, que pode ter na ponta uma tarja com a cor da próxima graduação, tá? Mas isso não é obrigação, como eu falei, o professor não precisa usar, mas se você pensar no adulto, as faixas são lisas, a mesma cor o tempo todo. No jiu-jitsu, não. No jiu-jitsu, as faixas, ela tem uma ponta diferenciada da faixa. Então, por exemplo, até a faixa marrom, tá? A ponta da faixa tem uma tarja preta, então é branca com tarja preta, né?
mais ou menos uma tarja entre 15 e 20 centímetros, tá? Aí vem branca, azul, roxa, marrom com a tarja preta. Aí, por quê? Né? Basicamente é que a gente fala, ele está almejando a faixa preta. Aí o faixa preta, ele tem a tarja, né, com a ponta vermelha, porque seria uma visão, né, à frente da graduação. Então, isso também é interessante a gente ver, porque tem essa diferenciação na faixa. No jiu-jitsu, há um costume de quando o aluno é instrutor, faixa roxa ou faixa marrom, mas também isso não é obrigação, do professor colocar na tarja dele, tá, uma diferenciação, ao invés de ser uma faixa preta, colocar uma faixa vermelha, uma tarja vermelha, indicando que aquele aluno ele tá servindo de professor naquele momento ali. E também é interessante. E no jiu-jitsu surgiu um tempo para cá a tarja branca, né, que ela indica que aquele aluno ele é competidor. Então faixa preta, né, o faixa preta, ao invés de ter a tarja vermelha, ele tem a tarja branca na faixa, indicando que ele é competidor, ele não é um faixa preta professor, mas também isso não é uma obrigação, não tem obrigação nenhuma de estar usando isso, mas é um costume que tem se usado ultimamente, beleza? Ultimamente que eu falo, o vídeo é de 2020, né? Pode ser que daqui a 10, 15 anos o vídeo ainda esteja aqui e você já se tenha outra realidade aí no mundo do jiu-jitsu. Uma diferenciação também, né, que a gente não tem como falar totalmente disso, mas é interessante a gente entender que as regras são totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes as regras competitivas, e isso dá dinâmica de aula totalmente diferente. Como o judô prioriza a parte em pé, então a gente vai ter nas aulas de judô muito mais parte em pé do que no solo. Como no jiu-jitsu prioriza a parte no solo, a gente vai ter os treinos muito mais no solo do que em pé. Mas nada impede das duas situações terem treinos invertidos, digamos assim. Mas é uma coisa interessante a se pensar. O judô fala todos os nomes de golpe em japonês, né? Alguns comandos na aula de judô é em japonês. Isso facilita muito a unificação da arte marcial no mundo todo, porque quando a gente for em outro país, né, a forma de se conduzir a aula, o pedido de técnica vai ser numa única língua, e isso favorece, porque mesmo você não falando a língua, você vai conseguir se comportar naquela aula, né, e na competição. O jiu-jitsu não, o jiu-jitsu já deixa isso meio aberto, apesar de alguns nomes das técnicas serem em inglês, né, tem nomes que são variados e cada país vai dar o nome conforme a tradução. E isso acaba confundindo um pouco, dificulta a vida dos professores, porque ele acaba tendo que aprender aquela língua para poder se organizar quando for dar aula ou quando tiver em uma aula em outro país. E isso também é algo interessante, né? O judô tem uma outra diferença que é bem interessante, que o judô, por ser olímpico, tem um caminho para chegar às Olimpíadas, né? Aqui no Brasil a gente tem as federações estaduais que tem um link com a confederação. Eu não posso me confederar se eu não for federado, então só posso, primeiro eu me federo e a federação é o link com a confederação. E a confederação é o link com a federação internacional. E a partir daí, esse é o único caminho, por enquanto, que eu estou falando em 2020, para a gente poder chegar nas Olimpíadas. E então é muito interessante porque há uma organização, né, há uma estrutura para que isso aconteça. Existem outras federações, existem federações e ligas associadas, paralelas, mas que não tem essa força que a federação principal do estado, né, e a Confederação Brasileira de Judô tem junto às organizações internacionais de judô e ao Comitê Olímpico. Então, mesmo uma pessoa se graduando em outra federação ou confederação, a federação e a confederação de judô oficial, elas podem não aceitar essa graduação. Isso é importante também você saber, caso você seja judoca, esteja se graduando por uma liga paralela, pode ser que a federação não aceite a sua graduação. Isso é muito complicado porque a gente está falando de tempo, sonho e investimento, né? E se esse atleta de uma federação, de uma liga paralela quiser ir para as Olimpíadas, ele obrigatoriamente vai ter que se federar e se confederar
pelo sistema principal, o único sistema para chegar na Olimpíada. O jiu-jitsu já não. O jiu-jitsu você pode se confederar sem nunca ter se federado, né? Não existe esse caminho. A federação ela é independente, né? A confederação e a federação internacional, apesar de ser uma mesma estrutura, né? Que lida com essas duas versões, internacional e nacional, né? Você pode chegar nessa instituição sem ter passado por outras. O que acontece também muito, né? Às vezes a confederação não aceita uma faixa e a federação aceita, o que no judô não vai acontecer, porque a federação aceitando a faixa, a confederação já aceita essas faixas menores. E a faixa preta, só quem vai assinar essa graduação é a confederação. Isso é bem importante. E no jiu-jitsu não, há essas dualidades aí de interesses e tudo, e no jiu-jitsu também tem muitas federações que acontecem paralelas e que podem ganhar força de uma hora para outra porque não há uma regra, não há uma estrutura principal. Mas, por exemplo, hoje o que a gente tem em 2020, que a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, a IBJJF, ela é a federação que tem mais prestígio, né? Então é através dela que a gente conta o Mundial, né? O Mundial dessa federação é o Mundial oficial que a gente tem como cultura dentro do esporte. O brasileiro da CBJJ, né? Que, como eu falei, é a mesma instituições com versões nacionais e internacionais, é o brasileiro, por enquanto, oficial. Então, quando um atleta... Por que a gente fala isso? Não só pela tradição, por ter começado primeiro, mas pela história, né? Pela grandeza, pela paixão que já está envolvida nessas grandes competições. E os atletas que ganham os brasileiros, todas as federações e confederações paralelas, sem ser a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e a IBJJF, todas as outras fazem brasileiros mundiais e dão vários nomes, mas não tem esse prestígio, não tem a quantidade de atletas, não tem essa grandeza e dificuldade que possivelmente a gente espera da IBJJF e da CBJJ, que também é uma coisa para a gente se importar e pensar. Tá? Não estou dizendo que a pessoa não deva competir, não é isso que eu estou falando. Só estou dando a diferença para a gente poder pesar e analisar. Né? Existem algumas federações e confederações que estão crescendo muito e dentro do jiu-jitsu, né? que não é essa que eu falei. Né? Por exemplo, a de Abu Dhabi, né? A Federação de Abu Dhabi, que faz o World Pro, é uma instituição que tem crescido muito, oferece uma visão mais profissional para os atletas, oferece dinheiro, oferece estrutura, oferece uma outra visão de organização, de prestígio para o atleta. Então é uma instituição que tem crescido bastante, né? A Federação do Rio, nesse momento, tá? Em 2020, é uma federação que perdeu muitos prestígios, né? Teve competições alguns anos atrás que faltou medalha e isso enfraqueceu muito a instituição, mas ela ainda tem brigado para se manter no páreo, né, e valorizar a sua história, que é uma instituição mais antiga. Porém, outras federações têm ganhado muito espaço, por exemplo, como a federação do Rogério Gavazza, né, que até esse momento é o presidente, que a gente chama carinhosamente de Mineirinho, mas é a FJJD Rio, e aí a CBJJD, né, também tem feito alguns eventos com maior prestígio, organização, e tem crescido bastante nos eventos. Existe aqui também a CBJJO, né, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico, né, e também tem crescido bastante, deu uma caída, quando surgiu com a proposta, depois sumiu, teve alguns problemas e agora está retomando com força e está se reorganizando para poder oferecer um melhor evento para os atletas e tem ganhado força dentro do mundo do jiu-jitsu. Então, assim, daqui de repente a 5, 10, 20 anos, talvez uma dessas federações podem ganhar muito mais força e tomar o cenário, né, mundial em relação ao jiu-jitsu, mas isso é apenas uma projeção, uma especulação. Mas uma coisa que é importante, o judô ele tem muita questão de estar preso, de estar fixado à sua base filosófica, então tende-se, né, nas aulas de judô a priorizar muito a filosofia,
a questão é um respeito muito grande ao kimono, à faixa, ao tatame, às estruturas, ao professor. No jiu-jitsu também há respeito, mas no geral ao tatame, ainda tem muitas academias que sobem de tênis no tatame, que o kimono é sujo treinando, que não há uma valorização à sua vestimenta, à sua faixa, né? E infelizmente ainda existe isso, tá? Não é a regra em todas as academias, mas isso ainda existe, porque inicialmente o jiu-jitsu tinha uma visão diferenciada disso, não dava muito valor, os kimonos eram muito sujos, né? Até nas competições os médicos subiam de tênis em cima do tatame e tal, e hoje já se mudou muito, a estrutura das competições são totalmente diferentes, não há mais isso, mas ainda existem algumas academias que não valorizam a higiene do kimono, o linguajar dentro da aula, algumas estruturas que, se é bom ou se é ruim, aí só quem pratica vai poder dizer, tá? Eu não sou a favor dessa prática. Aí, mas pode ser que algum professor seja, e aí fica a critério de você aceitar ou não, porque é o teu momento, é o momento onde você vai estar aí com os seus amigos e dividindo parte do seu dia. Também é uma diferença interessante aí que a gente vê ainda hoje nas modalidades, tá? Então, essas são algumas diferenças, tá? Se tiver faltando alguma que você lembrou, coloca aqui, se de repente você pode acrescentar, ou, né, de repente quiser um vídeo sobre mais alguma diferenciação aí você coloca aqui, a gente pode fazer. Muito obrigado aí por estar acompanhando, por ter acompanhado até agora. É uma parte, como eu falei, que eu gosto muito, e é interessante para a gente poder tirar dúvidas, crescer mais, conhecer um pouco mais do esporte.